Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e também fazemos parte do GEL, que é o Grupo de Estudos do Livro da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo A Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Antes, como de costume, nós vamos fazer uma leitura, a nossa harmonização e a nossa prece para iniciar. Então, a Luciana vai começar aqui fazendo a nossa leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Segue-me tu, disse-lhe Jesus. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se o irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Queridos irmãos, vamos aproveitar esse momento de muitas das vezes, de rara tranquilidade, de rara paz, de rara harmonia, e vamos colocar nossos corações neste ambiente de luz, aonde vamos agora, nesse exato momento, entrar em comunhão com nossos mentores espirituais, entrar em comunhão com os mentores que dirigem esses trabalhos, são amigos de luz, de paz, e com Jesus. Queremos agradecer, Jesus, agradecer profundamente esse momento em que estamos aqui juntos, todos juntos, com o mesmo objetivo de aprender um pouquinho mais. Queremos vos agradecer, Jesus, que nesse exato momento que estamos aqui juntos, estamos recebendo toda essa calma, essa paz, esta harmonia, para equilibrar nossos corpos, nossos espíritos, para que possamos continuar a nossa jornada. Queremos vos agradecer, Senhor, por este corpo maravilhoso que nos emprestastes, para que possamos aprender cada dia mais, para que possamos burilar a nossa vaidade, nosso egoísmo, para que possamos, Jesus, evoluir em direção aos teus braços. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo dia, pelo trabalho. Obrigado pelas dificuldades que nos faz despertar para as necessidades mais importantes da vida, que são as necessidades espirituais. Obrigado, Jesus,
por já termos consciência de sabermos que temos que estudar, que temos que mudar tirar o velho homem de dentro de nós, para que possamos ser pessoas melhores, instrumentos melhores. Assim, mestre, agradecidos por tudo, alegres por estarmos aqui, nós vos pedimos humildemente que nos proteja e que possamos estar juntos nesse trabalho de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar boa noite aqui a Aline Amorim, a Cristina Lúcia, a Rita Maria, a Esther, a Selma Trigo, a Silvia Lanes, a Fernanda Ferreira e a Ana Lúcia. Boa noite a todos. Boa noite também aos irmãos que estão nos acompanhando. E hoje nós vamos estar estudando sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. É interessante, né, porque antes de a gente partir para o estudo, nós temos que voltar lá no Livro dos Espíritos e pegar uma das respostas dos Espíritos para Kardec, que diz sobre a Trindade Universal. Nelas, os Espíritos nos comentam que Deus, Espírito e Matéria constituem um princípio de tudo que existe no universo. E que a matéria nós devemos juntar o fluido cósmico universal. Então, para a gente poder entender a ação dos Espíritos sobre a matéria, precisamos antes entender o que é o fluido cósmico universal. E a Kardec que nos responde, lá no livro A Gênese, que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, é o que dá origem a tudo o que é material. Portanto, a mesa que aqui estamos, ela é uma modificação do fluido cósmico espiritual. O meu corpo físico é uma modificação do fluido cósmico universal. O planeta Terra que habitamos é uma modificação desse fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, que vai dar origem a tudo o que é material. Kardec nos diz ainda, no livro A Gênese, que a gente pode encontrar esse fluido cósmico universal em dois estados principais, que é o estado da eterização ou da imponderabilidade, e o segundo estado seria o da materialização ou da ponderabilidade. E entre esses dois estados, ou seja, da pureza absoluta do fluido cósmico universal, até a sua transformação em matéria tangível, há muitas transformações dessa matéria primitiva. As modificações dessa matéria, elas formam tanto o mundo material, que conhecemos, que aqui estamos, quanto também o mundo espiritual. Sim, o mundo espiritual ele é formado de matéria. Matéria que escapa aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos materiais, mas que nem por isso deixa de ser matéria. Matéria que para os espíritos é tão tangível quanto os corpos materiais são para nós. Portanto, o mundo espiritual não é um mundo vaporoso, não é um mundo vago. É um mundo real, é um mundo vivo. Há no plano espiritual flores, hospitais, escolas, jardins, casas, ruas, cidades belíssimas, cidades sombrias, regiões de alegria, regiões de sofrimento, mas que foram construídas pelas mentes, pelos espíritos, ou seja, por nós mesmos. Nós também aprendemos, lá na Gênese com Kardec, que os espíritos eles se utilizam do pensamento e da vontade para poder manipular essa matéria. E é interessante porque é o mesmo mecanismo que utilizamos aqui na Terra. Quando a gente pensa em criar uma obra de arte, vamos pintar um quadro, por exemplo. Antes de a gente executar a pintura daquele quadro, a gente imagina como vai ser o quadro. Depois a gente coloca a nossa vontade em ação, reúne os materiais e pintamos o quadro que imaginamos. Quando vamos construir uma casa, de igual maneira, a gente primeiro pensa, elabora como será aquela casa em nossa mente. Depois, reunimos as pessoas, os materiais e colocamos aquela vontade em execução. Da mesma maneira, no plano espiritual também é assim.
Os espíritos pensam, mentalizam, e através desse pensamento, eles manipulam a matéria no mundo espiritual. Talvez a ação seja um pouco diferente do que é aqui na Terra, onde lá no plano espiritual, o pensamento ele é fundamental para que possa haver essas modificações. Então, mentes elevadas no plano espiritual vão se reunir e vão criar as colônias, vão criar as escolas, vão criar os hospitais, os prontos-socorros, as paisagens de belezas imensuráveis. E as mentes desequilibradas ou criminosas também se reúnem, plasmando os lugares sombrios de sofrimento. André Luiz nos diz que somos herdeiros de Deus, portanto, somos também criadores. Lá no livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz nos diz o seguinte, que na essência, toda matéria é energia tornada visível, e que toda a energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. E é interessante, porque essa interposição, ela pode ser boa ou pode ser má. Nós somos livres para criar, mas somos responsáveis pelas nossas criações. Somente, ainda André Luiz nos diz, lá no livro Evolução em 2 Mundos, que somente as criações de Deus são eternas. As criações dos espíritos são temporárias, mais ou menos temporárias. As criações dos espíritos inferiores, elas duram menos tempo, seja por conta de suas limitações, seja por conta das suas transformações morais, que vão mudando ao longo do tempo. Já espíritos elevadíssimos, por exemplo, da categoria de Jesus, eles tomam do fluido cósmico universal, da matéria elementar primitiva, para construir habitações planetárias, que duram milhões e milhões de anos, e que servem de palco para a elevação de incontáveis criaturas. Então, a gente observa que a Terra nada mais é do que uma modificação dessa matéria elementar primitiva, uma modificação do fluido cósmico universal, que foi elaborada, formada e mantida por Jesus e pelos espíritos que colaboram com Jesus. E é dessa atmosfera espiritual da Terra, desse fluido cósmico que envolve a nossa Terra, já modificado por Jesus e por esses propósitos de Jesus, que nós tiramos os materiais que vão constituir o nosso perispírito, ou o nosso corpo espiritual. E é desse corpo espiritual que o Sérgio vai nos falar um pouco mais. Boa noite, queridos irmãos. Que alegria, né? Mais uma noite juntos. Brevemente estaremos lá no céu, né? Nos abraçando. Se Deus quiser, isso vai passar logo. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do perispírito. E é interessante, irmãos, a gente prestar bem atenção nesse estudo e depois buscar lá no livro, né? Essas informações que o Humberto falou aí, essas informações que eu vou trazer para vocês, que é a Luciana, porque nós estamos praticamente entrando aqui na parte mediúnica, né? E esses elementos, né, o perispírito, o fluido cósmico universal, eles são essenciais, né, para que a gente possa compreender a mediunidade, né? Nós sabemos que a mediunidade é uma disposição física que nós trazemos, né? Mas que a ação fluídica, né, do perispírito, ele está muito ligado nessa questão da mediunidade. Então, é muito importante nós entendermos bem esses três componentes que nós carregamos em nós. Nós, na verdade, somos espíritos. Todos nós somos espíritos, né? Nós somos criados por Deus. Somos uma centelha divina. Olha que coisa bacana. Nós carregamos o DNA de Deus. Nós carregamos a programação de Deus para sermos felizes em nossos espíritos.
Mas o espírito, por ser uma centelha divina, segundo os espíritos, e que não tem forma definida, que é um tipo de energia que praticamente não temos palavras, né, para explicar, né, o que é o espírito, de tão etéreo, de tão puro, de tão fabuloso que é, por vir das mãos do nosso Pai, que é Deus. Então, nós, como espíritos, para nos manifestarmos, nós necessitamos de um corpo fluídico, que se chama perispírito. Né? Nós damos o nome dele de perispírito. Tem outras religiões que dão outros nomes, mas no final de tudo é o perispírito. Esse corpo fluídico, ele, segundo os espíritos, nos acompanha por toda a eternidade, em mundos superiores, em mundos inferiores, a gente carrega esse perispírito, que nós sabemos, como Humberto falou, do fluido cósmico universal, que dependendo do planeta ou do ambiente em que ele se encontra, ele vai usar o fluido cósmico universal daquele planeta. E nós aqui, como encarnados, nós temos o corpo material. Então, nós somos hoje espíritos, perispírito e o corpo material. Uma vez a Luciana explicou aqui, falou que é como se fosse uma fruta, né? A semente seria o espírito. Se eu estiver errado, me corrige, tá, Luciana? A semente seria o espírito, a polpa seria o perispírito e a casquinha ali, a nossa roupa, que seria o corpo. Mas, ao nós desencarnarmos, sairmos desse corpo e voltarmos para o estado normal, olha que interessante. Quando nós desencarnamos, nós voltamos para o estado normal. Nós mantemos o perispírito para que o espírito possa se manifestar. Então, o perispírito é um agente ou um instrumento de ação do espírito. Lembrando que o corpo e o perispírito não têm inteligência. O que dá inteligência, ação ao perispírito e ao corpo é o espírito. Então, isso tem que ficar bem entendido, que o espírito é que comanda tudo. Sem o espírito não há ação. E interessante que a gente está falando de ação sobre a matéria, né? Do espírito sobre a matéria. Então, a gente já percebeu aí de cara que o espírito age sobre a matéria. Porque o corpo físico, ele é uma matéria, inclusive análoga à dos animais, só com formatações diferentes. Então, esse movimento que nós estamos fazendo, falando, movimentando as mãos, trabalhando, quem dá vida a isso tudo é o espírito. Então, ele age sobre a matéria. Já está aí, já está matada a charada aí, né? E esse perispírito, e o espírito é chamado, o espírito é chamado, o espírito chama ou centelha, ele não possui forma, que dá a forma, o que dá a forma é o perispírito. Então, o perispírito, segundo os espíritos, é o que acompanha a nós para o resto da eternidade. Sendo que cada vez que evoluímos mais sutil fica esse perispírito. Nós não vamos entrar muito na questão da composição do perispírito, porque a Luciana vai falar um pouquinho sobre isso. Então, e segundo os espíritos, essa forma humana é a forma que nós entendemos que é dos espíritos puros, dos espíritos chamados anjos, que eles se apresentam dessa forma humana. E o perispírito, esse perispírito que nós carregamos conosco também,
ele fora do corpo, né? Ou até no corpo mesmo, mas fora do corpo, principalmente fora do corpo, porque o corpo ele forma quase que fosse uma prisão para o perispírito. Mas fora do corpo, ele tem elasticidade. Ele pode se expandir como ele pode se comprimir. Então, muitas das vezes, o espírito se apresenta de formas diferentes, porque ele tem essa capacidade de modificar, né, o estado de aparência do perispírito. Então, vejam como o poder do espírito, né? Claro que nós estamos falando aqui de espírito que já tem esse conhecimento, que já tem esse cabedal, né? Que já chegou a esse nível de evolução ao ponto de se apresentar da forma que ele quiser. Não, eu quero me apresentar da encarnação que eu achei que foi mais proveitosa no planeta Terra. Quando eu me apresentar para alguém, eu quero me apresentar como preto velho, eu quero me apresentar como seu João, seu Joaquim, porque ele já tem esse conhecimento. Porque nós sabemos que nós temos irmãos nossos que desencarnam e nem sabe que desencarnou. Então, mantém aquela forma e, às vezes, desencarnou com alguma coisa mais violenta, mais com um desastre, por exemplo, e muitas das vezes se apresentam, né, com aquele machucado, se apresentam com a falta de um braço, de uma perna, porque ele acha na mente dele, né, no inconsciente, no consciente dele, lá no espírito dele, ele acha que ele não tem aquele órgão. Mas nós sabemos que o perispírito, ele é perfeito. Mas nós é que imprimimos nesse perispírito as situações de vivência. Tanto é que um espírito, ao olhar para você, quando você está no estado está dormindo, né? Está desligado do corpo. O perispírito, ao olhar para o espírito, ao olhar para o seu perispírito, ele já reconhece mais ou menos o que você tem feito na vida, qual é o tipo de energia que você carrega, porque está impresso ali no perispírito. Então, o perispírito, ele, como já falamos, é flexível, né? E aquilo, eu fui lá na Gênese, nós estudamos a Gênese, no capítulo 14, no item 22 do parágrafo 1, ele diz o seguinte: o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, cujas causas fundamental não se encontram em matéria tangível, o que por essa razão parece sobrenaturais. Então, veja a importância do perispírito, né, nessas causas que a gente, né, nesses fenômenos que a gente vivenciou aí na época de Kardec, principalmente, e tem vivenciado, né? Nós sabemos que continua, muitos fenômenos ainda continuam. Então, o perispírito tem uma ação muito importante nessas questões mediúnicas. Lá em Leon Denis, no livro Depois da Morte, lá no capítulo 21, Leon Denis nos diz assim, isso é para vocês entenderem, né, que vários pensamentos de várias outras pessoas que falam a mesma coisa do perispírito, né? Então, depois da morte, no capítulo 21, Leon Denis nos fala: o perispírito é, pois, um organismo fluídico, é a forma preexistente e sobrevive ao ser humano, sobre o qual se modela o envoltório carnal como uma veste dupla, invisível, constituída de matéria quintessencionada. Entendeu? Então, vocês vejam como é importante essa questão do perispírito, que nós vamos falar muito mais ainda para frente, tá? Agora eu vou passar para a nossa irmã Luciana,
para dar uma pincelada aí. Vai lá, Luciano. Luciana, deixa eu só postar aqui o comentário, Sérgio. Ó. A Selma colocou que o perispírito tem várias propriedades e, por conta disso, o espírito, pelo pensamento, pode modelar o perispírito na personalidade que melhor se sentir bem. Isso aí. Foi o que nós falamos. E tem um outro comentário, ó, que o perispírito, à medida da evolução do espírito, mais sutil se torna. Perfeito. Perfeito. Então, agora eu vou passar aqui para o Luciano. Boa noite a todos. Bom, só a gente recapitular aqui um pouquinho, né? Essa palavra perispírito, né? Ela foi empregada pela primeira vez por Kardec, né? Então, a palavra peri, né? Do grego quer dizer em torno, e espíritos do latim quer dizer espírito, né? Então, Kardec, ele veio com essa proposta, né? Com esse conceito, né? Para justamente dizer que o perispírito ele é algo que está em torno, né, que faz o contorno do espírito, né? E aí a gente, como o nosso amigo Sérgio colocou, né, vários povos, né, classificam, né, o perispírito de uma maneira, né? Então, essa palavra, né, Kardec, apesar de ter denominado como perispírito, para outros povos da antiguidade, eram conhecidos de outras formas, né? Pelos egípcios eram pronunciados de outras formas, pelos gregos, pelos budistas, né? Então, assim, mas que, na verdade, o conceito, né, o significado seria esse. E em muitas bibliografias, né, muitos livros, né, que foram ditados pelo espírito de André Luiz, a gente encontra André Luiz se referindo ao perispírito como psicossoma, né? No livro Mecanismo da Mediunidade, ele cita várias vezes como psicossoma ou corpo espiritual em Evolução em Dois Mundos, no livro Nosso Lar, que é onde a gente vê muito o que o Humberto citou, né, dessas construções espirituais, que são os hospitais, as escolas, né? É um livro que, para quem está começando a estudar, né, o livro dos médiuns, é um livro que vai ajudar muito também a entender, né, essas criações fluídicas, né, essas criações, digamos assim, materiais que existem, né, no plano espiritual, tá? Então, como a gente já sabe, que a gente vem falando, como o Sérgio também citou, né, o exemplo da fruta, e como Kardec, né, já enfatizou no Livro dos Espíritos, lá na introdução, né, nós somos compostos de, digamos assim, de três coisas, né, de três partes, né, que é o espírito, né, que é essa centelha divina, né, que não tem forma definida, desse perispírito, que é um laço semimaterial, e do corpo, que é esse, né, essa matéria grossa, bruta, né, que nós nos revestimos quando encarnados, para poder executar nossas tarefas, para poder estarmos aqui interagindo nesse plano terreno, né? Então, quando Kardec coloca que o nosso perispírito é um laço semimaterial, é justamente nesse sentido, para a gente entender por que ele também é matéria, né? Justamente porque ele age no plano espiritual e no plano material, né? Então, a gente vai perceber que em tudo existe matéria, né? Como o Humberto colocou, né? O fluido cósmico universal possui matéria, né? Não essa matéria grosseira como a gente imagina, mas possui matéria, né? Então, tem uma passagem no livro Missionários da Luz que fala que no nosso perispírito, ele está ali todas as estruturas biológicas para a nossa encarnação, né? Então, tem uma passagem interessante, que é um personagem famoso, né? A gente fala personagem não, né, dando descrédito, porque foram, né, vivências, né,
foram fatos que realmente ocorreram, mas só para a gente identificar que foi denominado como, ele se chamava, né, Segismundo, né? E aí, nesse livro, tem toda uma história, né, de um romance, né? Foi feito um triângulo amoroso numa encarnação anterior, e aí ele precisa reencarnar, né, sendo filho desse casal que ele se envolveu nesse triângulo amoroso na encarnação anterior. E aí, justamente, no plano espiritual, com ele desencarnado, é feito todo um estudo da sua reencarnação, justamente o quê? Verificando as suas estruturas biológicas, né, através do seu perispírito, como que será formado, que possíveis acontecimentos podem ter com ele, né? Enfim, de acordo com tudo o que ele vivenciou na última encarnação. Então, vejam que o nosso perispírito, ele não é só para moldar, né? Simplesmente, não é só para ser um laço, ele carrega toda a nossa marca, digamos assim, todas as nossas marcas, não físicas, né? Que aí dá a impressão que é material, mas todas as nossas vivências, né? As marcas mesmo que a gente deixou das encarnações anteriores, né? Então, a gente carrega nesse perispírito todo esse corpo, né, fluídico, toda essa gama de experiências e que vai se depurando conosco durante as nossas encarnações, conforme nós vamos nos depurando, né? Então, a gente pode dizer que o nosso corpo, ele recebe a impressão, o perispírito transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, recebe. E pode ocorrer o contrário também, que é quando é a iniciativa do espírito. Aí o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa, né? E aí, quando o Sérgio colocou para a gente um pouco da natureza do perispírito, né? Falou da questão, né, que o nosso perispírito ele vai, né, se moldando de acordo com o mundo que a gente vive, ele vai se depurando, né, de acordo com a nossa evolução, e isso está lá no livro Obras Póstumas, né, e a gente, Kardec coloca muito bem isso, que, assim, ele pode ser mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Então, o meu espírito, ele vai acompanhar, né, o meu perispírito vai acompanhar o planeta em que eu vivo, né? O mundo em que eu vivo. Então, às vezes, é preciso, né? Mais para frente, né? A gente vai poder ver isso quando acontece, né? A gente com o nosso perispírito pesado, a gente não consegue ir para um mundo mais evoluído, né? Mas a exemplo de Jesus, né? Que já era um espírito puro, né? Às vezes é preciso você colocar uma densidade naquele corpo perispiritual para poder você penetrar nesse mundo, né? Porque é um mundo mais pesado, é um mundo mais denso, né? Então, de acordo com o planeta, né, que a gente vive, a gente vai ter o nosso perispírito de acordo com aquela matéria daquele fluido cósmico universal. E conforme a gente vai se depurando, a gente vai tendo o nosso perispírito menos pesado, né? Vai sendo um perispírito, né? Mais fluido, né? Digamos assim. E aí, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 186, ele coloca assim: nos mundos superiores esclarecem os espíritos, que esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. E Emmanuel também coloca, né, que às vezes esse perispírito, as características desse perispírito têm uma tenuidade, uma luminosidade muito fortes, né? E aí a gente lembra, eu não sei se vocês leram esse livro, mas é um espetáculo, é um livro, só que ele é bem assim, né? Tem muitas páginas. Então, mas é bem bonito, né? Que é Paulo Estevão, né? É uma história linda, sabe? Vale muito a pena a leitura. E tem um momento em que Paulo, né? Ele antes era Saulo, né?
e ele perseguia os cristãos, né? Ele não aceitava, né, Jesus, não aceitava os ensinamentos do Cristo, né? E em dado momento ele perseguia muitos cristãos, né? Então, em dado momento, né, no caminho de Damasco, de uma cidade, ele, com uma ventania, né, tal, ele perde a visão. E aí Jesus aparece para ele, né? E aí tal a luminosidade de Jesus que ele não consegue, né, ver, né? Tão forte aquele clarão, né, aquela luminosidade. Jesus vira para ele e pergunta: Saulo, por que me persegues? Que queres de mim, né? E aí, naquele momento, Saulo, né, chora, né, se arrepende, enfim. É claro que o diálogo é bem mais bonito do que isso que eu estou falando, eu estou só encurtando. É só para mostrar para vocês que aquele momento ali, né, Jesus, que já estava desencarnado, né, quando Saulo percebe a presença de Jesus, percebe através do perispírito de Jesus. E tal forte é a luminosidade que Saulo, né, naquele momento, perde um pouco a visão, né? Depois ele recupera, mas tal forte é a luminosidade. Por quê? Porque Jesus era um espírito puro, né? Já era um espírito que que tem o seu perispírito já no estado de luminosidade tal qual que a gente não conseguiria nem enxergar, digamos assim, a olho nu, né? Então, nesse momento, né, Saulo se converte, né, e passa a aceitar Cristo, a seguir Cristo, e aí ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo de Tarso, né? É uma história muito bonita, né? Vale a pena a leitura para quem não conhece. E aí a gente passa também a ter a verificar algumas propriedades do perispírito, né? São muitas, né? A gente aqui não vai se aprofundar em todas, até porque não é o objetivo do capítulo, mas a gente pode falar de algumas que são muito interessantes, né? Quando a gente fala da plasticidade do perispírito ou expansibilidade, o que isso quer dizer, né? Ela é uma propriedade que permite que o perispírito se ajuste ao comando da mente espiritual, né? Então, no caso dos espíritos inferiores, a gente vai ver muitos livros em que esses espíritos, às vezes, através da culpa, através, né, do passado culposo, né, e através da hipnose, através da obsessão, acabam fazendo com que, transformando o seu perispírito em figuras, né, medonhas, né? A gente tem uma passagem no livro Nos Bastidores da Obsessão, em que tem um personagem chamado Teofrastos, né, que é considerado o juiz, né, das trevas, e aí ele condena, né, a um determinado espírito que ele se transforme numa loba, porque durante a sua encarnação ela fez muitos abortos, né? E no último ela acabou vindo a morrer, né, por conta de uma hemorragia. E aí ela foi levada, né, a um anfiteatro onde aconteciam os julgamentos. Esse livro também é um livro muito interessante para ser lido, estudado, Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco. E aí, nesse julgamento, né, ela com a mente culpada, né, por tudo que ela havia cometido, ela se permite, né? Ela permite que essa indução hipnótica aconteça, né? E faz com que o seu perispírito, né, se transforme numa loba. Então, assim, existem casos de ovoides, né? São outros assuntos que a gente, claro, precisaria de tempo, que não é o tema de hoje, mas que tudo é através das propriedades do perispírito, né? Que tem essa capacidade, né? Através, conforme o Humberto falou lá no início, através da mente, você modificar, né? É claro que
existem vários fatores, tá, gente? A gente tem que pensar, assim, esse foi um exemplo que eu dei dessa plasticidade, né, dessa questão da expansibilidade, do que você pode fazer com o seu perispírito, mas a gente sabe que isso é uma permissão nossa, né? Não é porque nós cometemos erros, não é porque nós temos, né, as nossas questões que nós vamos permitir que nos julguem e que nos condenem. Até porque, quando a gente faz a leitura desse livro, a gente vai perceber que esse Teofrastos, né, ele tinha um passado muito complicado, um passado tão quanto, né, comprometido, né, como dessa irmã e de muitos outros que ele julgava. Mas, enfim, ali ele se encontrou no momento, né, daquele, mas que quem for ler o livro vai perceber que a misericórdia divina é tão grande, né, que faz com que todos nós, né, tenhamos as oportunidades de nos modificarmos, né, temos as oportunidades de nos renovarmos, de mudarmos a nossa sintonia, nossas atitudes e seguirmos uma outra rota, né? Nunca é tarde. Outra também propriedade do perispírito, que está nesse item que coube para eu falar, que é da tangibilidade, né? Então, a tangibilidade, a visibilidade, é através da visibilidade do perispírito que, conforme o Sérgio falou, que os médiuns veem os espíritos, né? Ou seja, o médium vidente, ele vê o perispírito, né? Então, quer dizer, através da visibilidade, que também é uma propriedade do perispírito, e a tangibilidade, né? A gente percebe que muitas das vezes, através das propriedades do perispírito, uma mão pode ser materializada, né? Pode ser tocada, pode ser sentida, né? Então, assim, tem as propriedades do perispírito, por ele possuir matéria, permitem que isso aconteça. É claro que é um fato que não acontece assim com tanta, né? Não fica ali por muito tempo, mas que realmente é possível, né? A bicorporeidade também, quando a gente for estudar, a gente vai perceber a importância do perispírito, quando um corpo, né? O corpo fica ali e um outro aparece. A gente tem vários casos, né? Alguns casos de bicorporeidade que a gente mais para frente vai estar tendo a oportunidade de falar. A penetrabilidade, que é uma outra característica, uma outra propriedade do perispírito, né? A gente lembra muito do filme Ghost, né? Que a gente sabe que tem muito erro doutrinário, mas é aquela coisa de você poder penetrar nos lugares, realmente o espírito não tem barreira, né? Então, realmente, ele pode penetrar nos locais, ele não tem essa barreira que nós, né, temos, né? Enquanto esse corpo pesado, essa matéria densa que nós carregamos aqui enquanto encarnados. Então, são muitas propriedades que o perispírito possui. E para finalizar, né, aqui o item, que eu vou passar depois para o Humberto, o Kardec, né, coloca assim uma observação, né, por que às vezes não acreditam, por que não é possível, né, existir, né? E a gente vê tantas coisas que a gente não consegue enxergar a olho nu e que existem. Por exemplo, para eu poder conversar agora, estar falando com vocês, eu preciso do ar para poder emitir o som. E ninguém está vendo o ar, né? Então, eu poderia dizer também que o ar não existe, né? A gente fala que a gente precisa do ar para respirar, mas eu não vejo ar, né? Então, quando ele coloca aqui, temos exemplos análogos sobre as vistas. Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível, comportar-se como um corpo sólido.
Então é isso, gente, né? É essa reflexão que a gente, né, traz, né? Tanta coisa acontece que a gente não vê, mas que a gente tem aí as explicações, né? E que a ciência nos mostra, né? Então, por que não não poder acreditar, não poder ter, né, o perispírito aí fazendo essa interligação entre esses dois mundos, né? E poder fazer com que a matéria, sim, ela possa estar se movimentando, né? E fazendo com que a gente se comunique, né? Entre esses dois mundos, né? Então, é essa a mensagem. Vou passar para o Humberto. Tem Luciana, tem aqui um comentário aqui da Selma. Quer ler aí? Quer comentar? Ah, sim, verdade. Ela carregava, né, várias marcas, né, no seu corpo espiritual, né, para ter uma ideia de como ela era visível isso, né? Ela tanto carregava, né, não só na sua mente, como no seu corpo espiritual, no seu perispírito. Bem lembrado. Humberto, eu queria só pegar um ganchinho aí que a Luciana falou, né, da luminosidade de Jesus, né, que o perispírito de Jesus, que a gente é tão luminoso que fica quase impossível que a gente possa enxergar com nossas vistas, né? A gente lembra também, né, nos livros de André Luiz, os mensageiros, os missionários da luz, no nosso lar, né? Quando aqueles nossos irmãos das colônias espirituais, aqueles espíritos socorristas, vão em socorro daqueles nossos irmãos que estão em zonas de sofrimentos, e eles chegam lá com tanta luminosidade, né? Porque são espíritos de luz, espírito que reflete, né? Através do seu perispírito reflete luz, e eles conseguem diminuir, né? Abafar aquela luz para que não assuste, né? Aquele irmão que está sendo socorrido. Então, porque se ele chegar com tanta luz ali, aquele irmão se afugenta, não quer enxergar aquela luz, então eles abafam a luz, né, que está no espelho. Ele tem esse conhecimento de diminuir a sua luz, né, e ali muitas das vezes socorrer algum irmão. Então, que nós não esqueçamos disso, que nós estamos rodeados de espíritos maravilhosos que querem nos socorrer, que querem nos ajudar. Hoje mesmo no trabalho eu abri uma página falando, eu estava com alguns problemas no trabalho e abri uma paginazinha, né, aquele livrinho Otimismo Todo Dia. Muito bom esse livrinho, também recomendo a todos. E ali fala, esteja com Deus, esteja o tempo todo com Deus. Qualquer coisa que você fizer, esteja com Deus. Porque se você estiver com Deus, as coisas chegarão para você de forma racional, de forma tranquila e serena. Não que Deus vai resolver os nossos problemas, mas você terá subsídios através desses espíritos maravilhosos, suporte para passar pelos problemas e enfrentar as dificuldades da vida. Então, esses livros que todos citados aí são importantes, né? Nosso Lar, Missionários da Luz, esses livros aí são importantes para a gente entender como funciona toda essa questão da espiritualidade e do perispírito também. Obrigado, Humberto. Valeu, Sérgio. Então, só queria, na verdade, colocar aqui mais algumas questões, só para poder introduzir os nossos próximos tópicos que a gente vai abordar mais para frente. Então, como a gente estava comentando, o Sérgio comentou, a Luciana comentou, o perispírito é esse envoltório do espírito, né? Essa condensação do fluido cósmico universal apropriado daquele determinado mundo para a atuação do espírito naquele mundo. Então, o espírito ele atua na matéria através do seu perispírito, seja no mundo material, que conhecemos aqui, seja no mundo espiritual. E cada mundo tem a sua atmosfera espiritual, que é constituída desse fluido cósmico universal modificado.
por espíritos que, como Jesus, governam aquele mundo. E nós tiramos desses mundos, dessa atmosfera, os elementos que vão constituir o nosso espírito. Porém, nenhum perispírito é igual ao outro, né? Porque nós somos diferentes. E nós atuamos e modificamos esse perispírito. Então, no mesmo mundo, vamos ter espíritos que vão tomar das partes mais puras dessa atmosfera e vão constituir seu perispírito dessas partes mais puras. Outros vão constituir das partes mais grosseiras. E daí a diferença de densidade que a Luciana comentou. A gente também comentou que o nosso pensamento, o pensamento do espírito, ele atua no fluido cósmico universal. Como o perispírito é um produto do fluido cósmico universal, o nosso pensamento atua no nosso perispírito. E como o nosso perispírito, quando encarnados, está ligado ao nosso corpo físico, os nossos pensamentos, eles vão chegar no nosso corpo físico. Então, quando a gente cultiva mágoas, ressentimentos, raivas, esse tipo de vibração, elas vão ser absorvidas pelo nosso corpo, provocando algumas enfermidades. Da mesma maneira, quando a gente emite pensamentos, né, eleva as vibrações do nosso pensamento através da oração, das disposições íntimas de fazer o bem, de buscarmos melhorarmos, também esses pensamentos, essas vibrações vão atingir o nosso corpo físico, promovendo a saúde, o equilíbrio, o bem-estar. Então, tem muitas propriedades, como a Luciana colocou, e muitas questões que vão ser abordadas ao longo do estudo do Livro dos Médiuns, que a gente vai estar trazendo aqui. Mas que o perispírito, ele é responsável por diversas questões, por diversas explicações dos fenômenos medianímicos que a gente vai estudar aqui. Tá? Então, Sérgio e Luciano, vocês querem comentar mais alguma coisa? Não? Não, Humberto, só fortalecendo mesmo o que você falou, que essa questão do fluido cósmico universal, do perispírito, é importante que a gente estude em casa também, porque eles são fundamentais, né, nessa questão da mediunidade. Na verdade, eles que vão explicar todos os fenômenos mediúnicos, né? Então, é interessante que a gente estude em casa, e se tiver alguma dúvida, coloque lá no WhatsApp a pergunta, algum comentário, ou se achou alguma coisa interessante, podem colocar lá, olha, o perispírito tem essa propriedade sim também. Coloquem lá que vocês ajudam a gente também a aprender um pouquinho mais, tá bom? Agradecemos a todos aí. Então, nós estamos aqui encaminhando para o encerramento. Agradecemos a todos pela participação. Há muito mais ainda sobre esse assunto, que a gente vai abordando aos poucos, ao longo do nosso estudo. E como o Sérgio disse, né, estamos abertos aí aos comentários, às dúvidas que possam estar contribuindo. Eu vou fazer uma oração aqui de encerramento, tá bom? Então, vamos lá. Senhor Jesus, elevamos o pensamento em gratidão por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, estudando, aprendendo, e tendo a oportunidade de, com esse aprendizado, olharmos de maneira diferente, termos um outro olhar para a vida e para as nossas responsabilidades. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos concede e que possamos fazer jus a elas, trabalhando, tendo paciência, sendo tolerantes conosco e com o nosso próximo, buscando nos esforçar pela nossa reforma íntima e por fazer o bem que é possível fazermos. Que o Senhor possa amparar a cada coração que esteja aflito, que esteja sobrecarregado, aliviando as dores e renovando a esperança e a fé em cada um. E que nós possamos estar contigo hoje e sempre, graças a Deus. Muita paz a todos, uma boa semana e até a próxima segunda.